Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Ciências, e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos conhecer a nossa aula de número 16, objetos de conhecimento, diversidade de ecossistemas. Detalhamento do objeto é biomas brasileiros, principais seres, animais e vegetais, características de cada bioma brasileiro. Então vamos lá? Então hoje a nossa viagem é sobre o território brasileiro. O Brasil, um país continental, né? De tão grande que é, abrange grandes ecossistemas, né? Abrange aí biomas dentro desses ecossistemas que a gente vai tentar entender um a um. Né? O que eles são, vamos entender os conceitos, as características e exemplos da fauna e da flora. Fauna está relacionado aos animais e flora à vegetação, tá? As plantas. Então, o que são os biomas brasileiros? A começar aí com o nosso conceito, né? Os biomas que são uma verdadeira aventura pela diversidade natural do nosso país. Então, gente, trago aí para vocês uma grande aventura, né? Galerinha do 6º ano, preparem-se para uma viagem incrível pelo nosso Brasil, nosso país continente. Né? Como havia falado, vamos explorar biomas. São eles seis biomas que compõem o nosso país. Cada um com suas características únicas, de animais fascinantes e plantas exuberantes. Né? Nessa aventura, vocês vão aprender sobre os biomas e eu quero que vocês prestem bastante atenção ao nosso VT que vai resumir toda a nossa aulinha de hoje. O Brasil é um país de paisagens incríveis e biodiversidade única. Hoje, vamos embarcar em uma aventura para conhecer os biomas brasileiros. Cada um com suas características especiais, animais fascinantes e plantas exuberantes. No Cerrado, vamos encontrar tamanduás-bandeira, lobos-guarás e siriemas, além de aprender sobre a importância desse bioma para o clima do Brasil. Na Caatinga, vamos descobrir como os animais e plantas sobrevivem em um ambiente seco e árido e conhecer a importância da preservação desse bioma. Na Mata Atlântica, vamos encontrar mico-leões dourados, jaguares e tamanduás-mirins, além de aprender sobre a importância desse bioma para a nossa água e ar. No Pantanal, vamos conhecer a capivara, a arara azul e o tuiuiu e entender como esse bioma funciona como um grande reservatório de água. No Pampa, vamos encontrar tatus carretas, lobos vermelhos e pumas e descobrir como esse bioma é importante para a agricultura e pecuária. Preparem-se para essa incrível jornada pelos biomas brasileiros. Vamos aprender sobre a importância de proteger esses ambientes e como cada um de nós pode fazer a diferença. Então, gente, quando eu falo o Brasil como um país continental, o território é muito grande. Por abranger esses biomas riquíssimos em diversidade, a gente pode entender que cada cantinho do nosso país apresenta uma característica única e fascinante. Por isso eu convido vocês a conhecer um pouquinho sobre cada bioma. Os biomas, imagine o Brasil, né, para você entender o que são os biomas, como uma casa gigante com vários cômodos diferentes. Cada cômodo representa um bioma com seus próprios móveis, decoração e até mesmo inquilinos especiais. Então, eu estou fazendo uma analogia bem rica, mostrando para vocês o bioma como uma casa, né? Uma casa muito grande, como eu falei para vocês, com vários cômodos. O que eu quero que vocês entendam com essa analogia? Cada cômodo corresponde a uma parte da sua casa que possui uma função diferente, né? Uma função de reunir a família para conversar, outra para fazer a refeição, outra para você descansar. Então, o bioma ele também vai ter suas características e particularidades, né? Quais são os biomas do Brasil? Preparem-se para conhecer 6 lugares incríveis,
a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa, cada um com a sua beleza e importância. A começar aí com uma perguntinha para fazer uma reflexão e atiçar a curiosidade de vocês. Quem são os animais que vivem em cada bioma? Também já vão se preparando aí para tentar entender um pouquinho sobre essa fauna, para encontrar onças pintadas, tamanduás bandeira, araras azuis e muitos outros bichos incríveis em suas casas nos biomas brasileiros. Mas também faço uma outra pergunta reflexiva para vocês sobre a nossa flora. Sim, nossa flora aí que é super importante para a gente entender um pouquinho sobre os biomas. Que plantas podemos encontrar em cada bioma? Nós temos aí árvores gigantes, flores coloridas, cactos espinhentos. Cada bioma tem sua coleção especial de plantas. Mas também faço uma pergunta reflexiva para vocês. Por que é importante proteger os biomas? Nossos biomas são como um tesouro que precisamos cuidar, pois eles vão fornecer para a gente, daí a importância, ar puro, água, comida e abrigo para muitos animais e plantas, além de serem essenciais para o clima do nosso planeta, uma vez que eles estão intrinsecamente ligados. Quando você afeta um bioma, você está fazendo, como é que pode ser, uma ação que acarreta num efeito cascata aos demais biomas que estão na sua região limite ou na região um pouco mais distante. Como eu falei para vocês, eles estão interligados, né? Conhecendo nossos biomas, esse é um outro momento que eu trago para vocês com mais informação, a começar sobre o que são eles, né? Com o nosso conceito básico, né? Nosso conceito para compreender todos os biomas. Eles são grandes áreas da Terra, nosso planeta Terra, com características semelhantes de clima, solo e vegetação. Então, você já vai delimitando o bioma através desses três fatores aí, clima, solo e vegetação. Imagine o Brasil, como falei para vocês a analogia anteriormente, como uma casa gigante com vários cômodos diferentes. Tá bom, gente? Então, eu trago para vocês essa reflexão com as perguntas sobre a fauna e a flora, sobre por que preservar esses biomas, né? Uma outra questão reflexiva. Atiço a curiosidade de vocês para mostrar que existe uma grande diversidade de fauna e de flora e por que preservar esses biomas tão importantes para nós. Então, trago aí para vocês mais informações sobre os biomas, quantos biomas são existentes no nosso Brasil, né? Quantos biomas existem? Nosso país, ele é um verdadeiro campeão em diversidade, como havia citado para vocês, os nossos 6 biomas, que são super diferentes em termos de características. O primeiro deles, no esquema didático que apresento a vocês aí, do nosso território brasileiro, é o bioma chamado Amazônia. O bioma Amazônia, ele vai compreender basicamente o nosso limite aí dentro do território brasileiro, tá, gente? Fazendo um adendo aí, ele vai muito além das nossos limites territoriais, mas como a gente está fazendo estudo dentro do nosso território, eu vou utilizar como referência o mapa do Brasil. Então, ele vai compreender aí, basicamente, a nossa região norte, está sendo representado na imagem para vocês em verde, e vejam que, em comparação aos outros que estão sombreados, ele é um bioma extremamente grande. Então, o que é a Amazônia, né? O bioma Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, com árvores gigantes, rios caudalosos e uma incrível variedade de animais e plantas. Muito importante esse bioma para o planeta inteiro. Então, uma característica dele é a vegetação. Lembre-se que a gente vai falar sobre vegetação, relevo e clima. A começar pela vegetação de uma floresta densa e úmida, com árvores gigantes, como a sumaúma,
Árvores de menor porte também vão compreender esse bioma, cipós, epífitas e bromélias. É uma vegetação rica em biodiversidade, abrigando milhares de espécies de plantas. O seu relevo trata-se de uma planície que é chamada planície amazônica, com rios caudalosos e áreas alagadas e também depressões. Sobre o clima, trago para vocês a informação de que ele possui um clima tropical quente e úmido, com alto índice de pluviosidade durante todo o ano. Pluviosidade aí está relacionado com o índice pluviométrico de precipitação, ou seja, chuvas. Tá? E ele possui uma sazonalidade. Existe uma particularidade que quanto mais próximo da linha do Equador, da linha imaginária do Equador, de acordo com a sua inclinação da Terra e a incidência solar, não existem as 4 estações bem definidas. Nós temos aí as mudanças de clima que vão acarretar em algumas modificações da paisagem que nós chamamos de sazonalidade. São elas as inundações sazonais das áreas alagadas, influenciadas pelo ciclo hidrológico dos rios, tá bom? Então são essas particularidades, as principais características, existem muitas outras, mas eu trouxe aqui as principais que estão relacionadas ao bioma Amazônia. Vamos conhecer o nosso próximo bioma. Esse bioma aí vai ser apresentado para você no esquema didático em coloração amarelo. Então ele vai se destacar em relação aos demais que estão sombreados. Percebam que ele vai abranger aí parte do Nordeste, parte do Centro-Oeste, da região Sudeste do nosso país. Então ele vai ter uma abrangência muito grande, não tão grande quanto o bioma anterior, né? Esse é o nosso bioma chamado Cerrado. Vamos entender aí o Cerrado. Ele é conhecido como o savanão brasileiro, né, por alguns, com árvores de porte médio, campos abertos e muitos animais que são adaptados a um clima seco. Tá? Essas são as particularidades desse bioma. Em relação à vegetação, nós temos aí savanas com árvores de porte médio, campos abertos com gramíneas, arbustos e cerradões, né, que são áreas com vegetação densa. Essa vegetação ela é rica em biodiversidade, com espécies adaptadas ao clima seco e à variação climática. Então, vejam bem aí essa particularidade. A gente sempre faz uma comparação entre os biomas, então você já pode comparar a vegetação dele com o do bioma anterior e veja a diferença que existe entre ambos. Em relação ao relevo, nós temos aí um planalto com ondulações e áreas bastante montanhosas. O seu clima, nós temos aí um clima tropical quente e úmido, com 2 estações também bem definidas, uma seca e uma bem chuvosa. Existe também um comportamento de mudança de relevo em relação a esse clima e algumas características em particular, que está relacionado com a sazonalidade, que é a precipitação concentrada na estação chuvosa com seca prolongada no restante do ano. Então, assim se apresenta a sazonalidade nessa região, que é o bioma, nosso bioma chamado Cerrado. Agora vamos conhecer um outro bioma, suas características principais, né, em destaque aí no nosso mapinha do Brasil, em amarelo. O nome desse bioma é Caatinga, e esse bioma ele abrange parte da região nordeste do nosso país, né, exceto a região litorânea. Vocês podem ver aí que ele não vai até a parte da região litorânea. A Caatinga ele é um bioma semiárido do Brasil, com vegetação rasteira, né, contendo cactos e animais que sabem lidar com a falta de água, né, em tempos prolongados. Em relação à vegetação, ele possui uma vegetação rasteira e espinhosa, com cactos, bromélias, árvores de pequeno porte e arbustos adaptados à seca. Nós temos aí uma rica biodiversidade em termos de vegetação, com espécies resistentes à escassez de água, porque eles possuem baixa precipitação nesse local.
O relevo, né, desse bioma vai se apresentar da seguinte forma: com planaltos, com áreas montanhosas e também vai possuir depressões. Já o seu clima vai ser caracterizado por ser semiárido, quente e seco, com baixa pluviosidade e alta evaporação. Por isso a necessidade das plantas e animais serem adaptados para climas com seca prolongada. Na sazonalidade, né, que é a característica do que dizemos ser as estações, né, haverá uma precipitação irregular e concentrada em um curto período do ano. Ou seja, no restante do ano vai ter aquela seca prolongada com baixa ou quase zero precipitação. E agora, para a gente conhecer algumas características principais do nosso próximo bioma, trago para vocês aí o nosso mapinha didático do Brasil, mais uma vez, mostrando o bioma chamado bioma Mata Atlântica. Observem bem que ele vai abranger parte da região litorânea do nosso país, desde o Nordeste, né, até o sul do nosso país. Passa pelo Nordeste, passa pelo Sudeste e pega ali a pontinha, ali, o iniciozinho da região sul do nosso país e mais um pouquinho, né, ele adentra mais um pouquinho ali entre o Sudeste e a região centro-oeste do nosso país, né, naquela região limítrofe ali, onde ele adentra um pouquinho no nosso mapa, em destaque em vermelho. Então, o bioma Mata Atlântica, ele já foi a maior floresta tropical do Brasil. Hoje ele está bastante reduzido, mas ainda é muito importante para a nossa biodiversidade, porque nessa pequena área ainda abrange uma grande quantidade de espécies de fauna e flora, que há uma necessidade muito grande de que elas sejam preservadas, porque algumas espécies são endêmicas, ou seja, ocorrem somente naquele lugar. Com relação à vegetação, nós temos aí uma floresta densa e úmida, com árvores de grande porte, como o ipê, o jacarandá, cipós, epífitas e bromélias, né? Rica em biodiversidade com alto índice de endemismo, que são, como eu falei para vocês, espécies únicas que só vão dar naquele lugar. E por falar em vocabulário, epífitas, né? Posso dar o exemplo aí, as orquídeas que ficam nas copas, abaixo das copas das árvores, né? Ficam numa região mais, que a gente diz, como é que eu posso dizer, casualmente, né? Usualmente de plantas aéreas, né? São classificadas como plantas aéreas, abrindo um parêntese aí, que esse não é a conotação mais correta. Com relação ao relevo, nós temos aí uma planície costeira, composta com serras e montanhas também. O nosso clima, né, o clima do bioma da Mata Atlântica é tropical úmido, com variações de temperatura e pluviosidades, tá? Influenciadas pelo relevo e pela proximidade do mar, que traz esse bioma características únicas, assim como os demais. Sua sazonalidade, ou seja, aquela observação de estações que ocorrem ali, né, ali já vamos ter uma evidência um pouco maior, chegando próximo ao Trópico de Capricórnio, né, temos uma precipitação bem distribuída ao longo do ano, com períodos mais secos e úmidos. A gente vai observar aí já algumas características do que a gente entende como as estações do ano que a gente vê quando estuda a inclinação da Terra, por exemplo. E trago para vocês aí o nosso próximo bioma, ele tem uma representação um pouquinho menor no nosso mapa do Brasil, ele está aí destacado em azul, né? Ele pega um pouquinho da região centro-oeste do nosso país. E vamos entender um pouquinho a característica desse bioma, chamado de Pantanal. A maior planície alagada do mundo, já começa aí com um destaque importantíssimo em relação ao mundo inteiro, com uma rica fauna e flora aquáticas e terrestres. Sua vegetação apresenta-se da seguinte forma, com a planície alagada, com campos inundáveis, savana e floresta de várzea. Então, ele é rico em biodiversidade, com espécies adaptadas à vida aquática e à vida terrestre. Então, vamos ter muitos indivíduos que estão adaptados a esses dois ambientes. O seu relevo, né, ele apresenta-se como uma planície alagada,
com depressões e áreas mais elevadas. O clima tropical quente e úmido, com 2 estações bem definidas, entre seca e chuvosa. E a sua sazonalidade, inundações sazonais extensas, influenciadas pelo ciclo hidrológico dos rios. E, por último, nós temos aí o nosso bioma, chamado de Pampa. Ele está em destaque aí no nosso mapa, que está na região sul do nosso país, né? Um tom rosa pastel, o destaque dele aí. O bioma gaúcho do Brasil, com campos extensos e vegetação rasteira e animais adaptados ao frio. Sim, o clima lá vai ser frio, viu, gente? A vegetação tem a característica de campos extensos com gramíneas, arbustos e árvores baixas, rica em biodiversidade, com espécies adaptadas ao clima frio e à seca. Isso não quer dizer que não vai ter verão, vai sim, mas em relação aos outros biomas, esse aí ele vai ele vai passar por climas mais frios em determinadas épocas do ano, tá? Trago mais informações aí para vocês sobre o relevo, com ondulações e áreas montanhosas, o clima temperado com 4 estações bem definidas, por estar próximo aí do Trópico de Capricórnio, e a sua sazonalidade com precipitação irregular e concentrada no verão e outono, com invernos secos e frios. Daí eu trouxe para vocês as características principais de cada bioma. Vamos entrar num outro momento para exemplificar para vocês os animais que fazem parte de cada bioma. Então, vamos lá, né? Esse é o momento para exemplificar para vocês a nossa rica fauna, né? Que abrange cada bioma desse, né? Vamos detalhar, exemplificando para vocês, a começar pelo bioma Amazônia. Né? A Amazônia ela é representada aí pela onça pintada, pelo macaco prego, boto cor-de-rosa, tucano-toco, que são animais incríveis desse bioma, que é chamado bioma Amazônia. E é uma diversidade muito grande, quase infinita, desses animais aí, alguns deles exemplificados na sua tela. Para dar continuidade, nós temos aí o bioma cerrado, que vai ser exemplificado aí pela sua fauna, sua enorme fauna, por esses animais. Temos aí o tamanduá, bandeira, o lobo-guará, a siriema, a arara azul, né? O cerrado também vai ser o lar de muitos animais fascinantes, de alguns com espécies endêmicas. Mas não para por aí a nossa diversidade de fauna. Nós temos aí a caatinga, bem representada pelo tatu-bola, pela jiboia, pela raposa do sertão, pelo beija-flor. Então a caatinga também vai ter os seus próprios heróis de fauna bem representados. Alguns deles até viraram mascotes aí em algumas situações dentro da nossa política, né, da nossa grande diversidade política também do nosso país. Nós temos aí um exemplo de fauna no nosso próximo bioma, que é a fauna da Mata Atlântica, um representante bem em destaque aí, que é o mico-leão dourado. Ele já foi um símbolo de campanha para a preservação da Mata Atlântica, trago essa curiosidade para vocês. Temos o jaguar, o tamanduá mirim, o jacaré de papo branco. A Mata Atlântica ela vai ser um refúgio para diversas espécies que também estão ameaçadas em extinção. Como exemplo aí no bioma do Pantanal, trago aí a capivara, amiga de todos, né? A arara azul, tuiuiu, o jacaré caimão, o Pantanal. Então, ele vai ser um verdadeiro paraíso para os observadores de animais. Animais adaptados tanto às áreas alagadas, né, quanto à terra firme. Trago também para vocês características, exemplos importantes do Pampa, né, animais do Pampa, que são o tatu-carreta, o lobo vermelho, o puma, a ema, e o Pampa também tem animais selvagens únicos e alguns endêmicos, tá bom, gente? Para o nosso próximo momento, vou exemplificar para vocês a nossa flora, destacando exemplos em cada bioma que foi exemplificada, que foi mostrada aqui na nossa aula.
Então, esse é o momento onde nós vamos mostrar para vocês as plantas extraordinárias, aquelas que ganham destaque em cada bioma. A começar aí, as plantas elas desenvolveram, trago essa particularidade, adaptações incríveis para sobreviver em cada bioma. Na Caatinga, por exemplo, cactos e outras plantas armazenam água em seus caules para enfrentar seca. Na Mata Atlântica, árvores de grande porte capturam luz solar e nutrientes do solo. Olha só quanta informação importante a flora vai ter, né, como importância para a gente quando a gente faz o estudo desses biomas. Vamos começar a exemplificar esses indivíduos, né, a nossa enorme flora, a nossa diversidade, a começar pelo bioma Amazônia, que vai ser representado pela sumaúma, pelo jatobá, pela andiroba, pelo guaraná. Essas árvores gigantes e plantas medicinais fazem parte da nossa riqueza da Amazônia. A exemplo aí, em destaque, nós temos o sumaúma, uma árvore bastante característica. Mas não para por aí nosso estudo da flora com exemplos. No Cerrado, nós temos o ipê-baru, cerrado medicinal, que vai ser representado por ervas medicinais, capim-dorê. O cerrado ele vai abrigar árvores retorcidas e plantas adaptadas ao fogo em propriedade e com propriedades medicinais. Adaptadas ao fogo não quer dizer que você vai atear ao fogo, tá? É porque são resistentes àquele calor e àquele ambiente inóspito de queimadas, tá bom, gente? Só para trazer como informação, acrescentar aí. Temos aí na Caatinga também a representação da catingueira, do mandacaru, do juazeiro, do carnaúba. A Caatinga tem espécies vegetais resistentes à seca que fornecem alimento e matéria-prima para o ser humano. Temos também aí na Mata Atlântica o ipê amarelo, o jacarandá da Bahia, bromélias, orquídeas. A Mata Atlântica encanta com a sua mata de araucária, samambaia gigante e infinidade de flores, o que vai caracterizar bem essa mata. No Pantanal, nós temos o ipê roxo, o aguapé, a vitória régia, o capim colonião. O Pantanal vai possuir plantas aquáticas que se adaptam às secas e cheias e secas do bioma. Temos o pampa, no pampa nós temos aí o capim ampola, espinilho, vassourinha do campo, erva mate. O pampa tem gramíneas que sustentam o gado e espécies medicinais. Qual a importância de se estudar esses biomas? Eles vão fornecer o ar puro, a regulação do clima, a fonte de água, a produção de alimentos e também serão lar de animais e plantas. Fornecem ar puro, uma importância que eu trago em destaque para vocês. As plantas dos biomas capturam o gás carbônico, que é prejudicial para o planeta, e liberam um oxigênio que é essencial para a respiração de todos os seres. Na regulação do clima, os biomas influenciam a quantidade de chuva que cai na região e ajudam a manter a temperatura equilibrada. Então, são características importantíssimas aí, Temos como fonte de água, as florestas funcionam como esponjas gigantes, armazenando água de chuva e liberando-a lentamente, garantindo o abastecimento de rios e nascentes. Na produção de alimentos, nós temos aí muitas frutas, verduras e grãos consumidos que vêm dos biomas brasileiros. E como lar de animais e plantas, cada bioma é o lar de milhares de espécies, milhares de espécies animais e vegetais, e sim, esses biomas, esses seres vivos correm o risco de desaparecer. Lembrando aí que alguns são endêmicos. Olha só quanta coisa importante que a gente traz de informação ao entender as características desses biomas, ao saber como eles estão representados em termos de fauna e flora e qual é a importância de se manter o equilíbrio e a preservação desses biomas para a gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.